Isto aqui é um cabo de corrente contínua que conduzia cerca de 1 milhão de watts para iluminar um quarteirão de Nova York. Usando a corrente alternada do sistema de Tesla, um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. A diferença entre CA e CC está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Para que a CC aconteça, deve haver um fluxo contínuo de elétrons ao longo do cabo de um polo negativo a um polo positivo. Quando a energia é fornecida, os elétrons, representados pela faixa vermelha, se movem até um ponto, fazem o trabalho e depois voltam para o gerador. O problema com esse processo é que os elétrons encontram resistência ao longo dos cabos. Os elétrons têm dificuldade em viajar grandes distâncias. Então, a maioria da energia do sistema se perde no cabo. Da maneira que Thomas Edison planejou o sistema, ele teria que colocar uma casa de força a cada 1 quilômetro para manter a voltagem estável ao longo da rede de energia. Em 1887, Tesla entrou com 7 patentes americanas de um sistema mais eficiente e menos dispendioso, chamado corrente alternada. Tesla descobriu que no sistema CA não era necessário enviar elétrons até o local de atividade e de volta. Na verdade, era só alternar a corrente, enviando os elétrons para frente e para trás. Tesla desenvolveu um sistema de geradores CA que alternavam corrente elétrica entre polos positivo e negativo em 60 ciclos por segundo, que podem ser aumentados e transmitidos centenas de quilômetros a mais que a corrente contínua. O empresário milionário George Westinghouse achava que as invenções de Tesla poderiam ser a chave da transmissão de energia a longa distância. Ele comprou as patentes por $60 mil, além de um pacote de ações das empresas Westinghouse. Se o novo sistema CA fosse um sucesso, Tesla seria um homem rico. O inventor se tornou cidadão americano em 1891. No mesmo ano, teve início uma guerra declarada entre a corrente CA de Tesla e a CC de Edison. Edison lançou uma campanha propagandista que mostrava os perigos da corrente alternada. Para o público, ele dizia que eram feitas experiências terríveis em que animais eram eletrocutados com corrente alternada. Edison convenceu o estado de Nova York a utilizar a energia CA de Tesla e Westinghouse na primeira pena de eletrocução em 1892. Um repórter a chamou de espetáculo mais horripilante que um enforcamento. Edison apelidou a técnica de Westinghousing. Seja eletrocutando animais ou eletrocutando prisioneiros, a verdade é que ninguém queria aquilo dentro de casa. Em 1893, apesar da má publicidade, Tesla e as empresas Westinghouse venceram licitação para a iluminação da Feira Mundial de Chicago, a primeira feira de eletricidade do mundo. Edison, que fez uma oferta insatisfatória, ficou frustrado por perder a oportunidade e se recusou a deixar Tesla usar a patente das lâmpadas elétricas. Então Tesla precisava criar uma nova lâmpada e fazer 250 mil delas em 6 meses para iluminar a feira. A lâmpada de Edison tinha uma rosca na ponta. Ele patenteou o método de levar a energia através da base de rosca e de como selar retirando o ar. A solução de Tesla foi fazer uma tampa de vidro na base da lâmpada. Os fios passavam por entre a tampa de vidro e assim o novo desenho não interferia nas patentes de Edison. Tesla virou o jogo contra Edison, produzindo uma lâmpada mais fácil de manusear, além de ser capaz de produzi-las em menos tempo. Em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland pressionou um botão e mais de 200 mil lâmpadas incandescentes de Tesla iluminaram a feira. Foi um sucesso monumental que anunciou a era da iluminação elétrica moderna. Tesla foi o mentor intelectual e gênio que tornou a feira possível. E seu nome ficou conhecido no mundo todo depois disso. Cheio de confiança depois da vitória sobre Edison,
Tesla acreditava que a CA seria a corrente do futuro. E como prova, ele tentaria tirar proveito de uma das maiores maravilhas da natureza. Em 1898, Tesla inventou a ignição elétrica para motores a gás. Hoje, o sistema está em mais de 625 milhões de carros no mundo e é mais conhecido como partida elétrica. Voltaremos em instantes com maravilhas modernas. Milhões de pessoas já testemunharam seu poder. Das cataratas do Niágara jorram mais de 3 milhões de litros de água por segundo, produzindo energia suficiente para gerar 2,4 milhões de quilowatts de eletricidade. Nessa média, as cataratas forneceriam energia para metade de Las Vegas em uma noite de verão. Desde que os pioneiros começaram a construir serrarias ao longo do rio Niágara na década de 1700, muitos imaginaram formas de tirar proveito do poder das cataratas. Em 1893, depois de presenciar o sucesso de Tesla e Westinghouse na Feira Mundial de Chicago, a Comissão das Cataratas os premiou com um contrato de utilização das águas para gerar corrente alternada. O problema em usar as cataratas do Niágara para fins de eletricidade era que o maior consumidor dessa energia elétrica era Buffalo. Buffalo tinha cerca de 30 quilômetros e usar a transmissão CC era praticamente impossível, pois seria necessário construir uma estação retransmissora a cada 3 quilômetros. Já a CA evitava tudo isso. Nas cataratas, Tesla projetou e construiu um complexo sistema de motores e geradores para produzir energia CA. Tesla não tinha o costume de anotar tudo, as coisas ficavam na cabeça e ele fazia verbalmente. Tesla tinha seu próprio mundinho, digamos assim. Ele não dava explicações a outras pessoas e deixava isso para os assistentes. Em 1896, a primeira estação hidroelétrica CA a longa distância foi inaugurada e Buffalo foi a primeira cidade a receber eletricidade por transmissão de energia. Tesla não estava presente na inauguração, mas ele tinha tanta confiança em seu trabalho que sabia que daria certo. Hoje, novas estações substituem as estruturas de Tesla. Os prédios de um dos locais históricos mais importantes do mundo moderno foram abandonados. E quanto ao homem que criou tudo isso, apenas uma estátua isolada celebra sua incrível descoberta. Imagino quantas pessoas que vieram aqui e passaram em frente a esta estátua, na verdade, faz alguma ideia de quem Nikola Tesla foi e o que ele fez pelo mundo moderno. Hoje, o mundo é iluminado graças à tecnologia CA de Tesla. Ele venceu a batalha contra Edison, mas a vitória teve um preço muito alto. A Westinghouse ficou no vermelho depois da Guerra das Correntes e, em um grande gesto para manter a empresa sem dívidas, Tesla encerrou seu contrato, alegando que trabalhava em outras invenções. Se tivesse mantido o contrato, Tesla teria ficado milionário e sem nenhum problema financeiro pelo resto da sua vida. O dinheiro não tem tanto valor como os homens dão a ele. Todo o meu dinheiro foi investido em experiências com as quais fiz novas descobertas, permitindo à humanidade ter uma vida mais fácil. Depois da vitória sobre Edison e o sucesso da corrente alternada, Nikola Tesla virou celebridade. Ele ficou amigo de Mark Twain e ficou amigo de vários embaixadores, bailarinas e primadonas. Ele ficou no topo da sociedade. Mas a genialidade tem um preço. Tesla sofria de estranhas compulsões, tais como a necessidade de resgatar pombos feridos e cuidar até salvá-los. Ele tinha uma caixa de socorros perto da janela do quarto para tentar salvar pombos com asas e patas quebradas. Mas ele chegou a ponto de se referir a um deles como sua esposa. Disse que quando o pombo morresse, seu espírito inventivo iria com ele.
Tesla tinha pavor de germes e lavava as mãos compulsivamente. Ele fazia tudo 3 vezes e morava em um quarto do hotel New Yorker com um número divisível por 3. Ele pediu o quarto 3327 e ali morou 10 anos. Ele sempre pedia guardanapos. Pedia pães e bolos cortados em 9 pedaços, ou 3 vezes 3 pedaços. Mesmo o número dos pratos ou o número das toalhas que ele recebia no quarto tinha que ser 3 ou 9. Tesla nunca se casou e afirmava ser casto. Ele tinha uma grande aflição de mulheres com orelhas furadas. Não conseguia ficar ao lado de mulheres com brincos de pérolas e dizia que seus dentes rangiam. Era como passar as unhas em uma lousa quando ele via brincos de pérolas. Mesmo com uma lista de obsessões, Tesla nunca se desligou de seu incrível intelecto inventivo. Em 1898, ele criou o controle remoto ao mostrar no Madison Square Garden um barco de ferro de 2 metros controlado por ondas de rádio. Em um rio tranquilo em Riverside, Califórnia, o trabalho de Tesla permanece vivo enquanto uma frota de barcos de controle remoto desliza na água. Isso é basicamente o que Tesla fez mais de 100 anos atrás. Dentro dos barcos estão os componentes básicos do controle remoto criado por Tesla em 1898. Uma bateria dentro do aparelho de controle envia a eletricidade para um oscilador que a converte em pulso de onda de rádio. A onda de rádio é transmitida para um pequeno receptor no barco que envia o pulso elétrico ao motor. A variação do pulso da onda de rádio do transmissor para o receptor faz com que o barco se mova em diferentes direções. Usando um joystick, o operador controla o pulso e manobra o barco. Os princípios do controle remoto de Tesla são encontrados hoje em itens que vão da televisão a naves militares não tripuladas usadas em reconhecimento de campo e a satélites operados no espaço. Embora muitas das invenções de Tesla sejam úteis para a sociedade, suas ideias visionárias também percorreram uma estrada escura que acabava em uma rua de destruição e medo. Em 1917, Tesla propôs o conceito de ondas de rádio que refletem em um objeto para determinar sua posição e velocidade. Isso aconteceu 17 anos antes da invenção do radar. Voltaremos em instantes com maravilhas modernas. Uma das forças mais poderosas da natureza é o terremoto. Imagine tamanha força usada como arma. Há quem acredite que Tesla descobriu um jeito para isso. A máquina de terremoto de Tesla era um oscilador mecânico, ou basicamente uma máquina que produzia vibrações. E ao produzir essas vibrações, a máquina poderia até ressoar em diferentes estruturas físicas. A máquina de oscilação tem como base o princípio de que toda substância tem uma frequência ressonante quando estimulada. Se a frequência coincide e é intensificada por uma força externa, como a máquina de oscilação, qualquer material pode ser sacudido até virar pó. A destruição da ponte Tacoma Narrows, em Washington, em 1940, ilustra esse princípio. O vento que varreu a ponte alcançou a frequência certa e a sacudiu violentamente em um padrão rítmico que, por fim, destruiu a estrutura. Para demonstrar o poder da ressonância, vamos ver o que acontece com uma taça de vinho com uma vibração na frequência certa. Primeiro, eu vou iniciar a vibração e usar um microfone conectado a um osciloscópio para ver em qual frequência a taça vibra. Depois eu vou acertar a frequência em um gerador, reproduzido em um amplificador até um alto-falante. Essa taça vai vibrar mais de 400 vezes por segundo. Então eu vou usar este estroboscópio para diminuir o movimento.
Agora vai ficar bem alto, então eu vou ter que usar proteção. Conforme a vibração fica intensa, a taça vai se movendo cada vez mais. E no final ela não vai aguentar. E conforme eu aumento o volume, a taça vai quebrar. O que nós vimos foi um mini terremoto. E a máquina de terremoto de Tesla seria capaz de fazer exatamente isso, mas em uma escala muito maior. Em 1887, Tesla afirmou ter criado um oscilador com frequência ajustável do tamanho de um relógio despertador. Ele escreveu sobre sua tentativa de usar em um prédio em construção. Em poucos minutos, senti que o prédio começava a tremer. 10 minutos mais e eu teria lançado ao chão. Com o mesmo aparelho, eu poderia ter lançado a ponte Brooklyn na água do rio, em menos de 1 hora. Talvez foi o que abriu a caixa de Pandora durante experiências com o aparelho. Reza a lenda que ele ligou o pequeno aparelho oscilador, que alguns chamaram de máquina do terremoto, e o Lower Manhattan começou a sacudir. Então alguém ligou para a delegacia de polícia e eles vieram correndo, derrubaram a porta, entraram no laboratório dele e o viram com uma marreta na mão destruindo o aparelho. Tesla quase pôs abaixo os prédios da vizinhança. Em 1934, Tesla criou um raio mortal. A ideia era explodir raios concentrados de partículas carregadas com milhões de volts de eletricidade, o que poderia abater frotas de naves inimigas a uma distância de mais de 300 quilômetros. Tesla aterrorizou as pessoas com a ideia de raio mortal. Até o nome raio mortal parece ficção científica, né? Tesla passou seus últimos anos em 2 quartos pequenos do Hotel New Yorker. Hoje, um deles, o de número 3327, ainda revela o espaço apertado em que viveu os últimos 10 anos de vida. Tesla morreu sozinho no seu quarto de hotel. Nem se sabe ao certo quando foi que ele faleceu, pois já havia alguns dias que ele não era visto. Até que, finalmente, uma camareira entrou no seu quarto, no dia seguinte à morte, e encontrou o corpo. Depois da descoberta da morte de Tesla, aos 86 anos, o governo americano confiscou suas anotações. Houve uma grande preocupação, depois da morte dele, quanto às anotações científicas. Era a Segunda Guerra e havia o medo de que os nazistas pegassem os papéis. O governo alega que depois de examinar os papéis de Tesla, eles foram liberados em 1952 e mais tarde mandados para Belgrado, Iugoslávia, onde estariam até hoje no Museu Nikola Tesla. Mas muitos ainda acreditam que alguns papéis estão desaparecidos. Ninguém sabe o que tem nos papéis. Talvez tenha algo sensitivo, talvez sejam planos para o raio mortal, ou algo que não devesse ser revelado ao povo. O grande mistério é quem pegou as anotações de Tesla. Talvez nunca saibamos o conteúdo desses documentos. Mas o que sabemos, conforme seu trabalho é reavaliado, é que várias ideias estavam um século à frente de seu tempo. Na verdade, mais de 100 anos atrás, Tesla já estava pronto. Em 1887, Tesla fez experiências com radiação de raio-x. Isso foi 8 anos antes de Wilhelm Röntgen documentar sua própria descoberta do raio-x, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física. Voltaremos em instantes com maravilhas modernas. Os Estados Unidos consomem 200 milhões de barris de petróleo por dia e o valor da gasolina sobe constantemente. 100 anos atrás, Tesla viu o futuro do combustível fóssil. Se usarmos combustível para ter energia, viveremos no limite e acabaremos rápido com ele. Trata-se de um método bárbaro e de grande desperdício. Vamos ter que moderar em nome das próximas gerações. Tesla
ficou assustado com a velocidade que a sociedade queimava combustíveis não renováveis, carvão, o petróleo que começava a surgir. Ele previu uma era em que seria necessário buscar outras fontes de energia. Tesla previu o desenvolvimento do que hoje chamamos de energia renovável. Em 1901, ele patenteou um aparelho para a utilização de energia radiante. A patente cita o Sol, bem como outras fontes de energia irradiada, como os raios cósmicos. Nikola Tesla foi uma das primeiras pessoas a perceber que nós temos uma fonte quase inesgotável de energia vinda do espaço, do nosso Sol. Aposto que ele não ficaria surpreso hoje com todos esses aparelhos movidos à energia solar. Tesla também pensou na energia geotermal. Em 1931, ele escreveu um artigo para o The New York Times chamado O Futuro da Energia, uma análise de como usar os recursos naturais da Terra. Tudo o que é necessário é descobrir uma maneira econômica e rápida de enterrar barras profundas para tirar proveito dessa enorme energia geotermal. Hoje, um fabricante de automóveis presta homenagem à genialidade de Tesla adotando seu nome. A Tesla Motors, em San Carlos, Califórnia, fabrica carros movidos a bateria que fazem de 0 a 60 em 3,9 segundos. Com uma versão do motor de indução de Tesla, ele anda mais de 300 quilômetros sem uma gota de gasolina. Tesla também foi pioneiro na iluminação. Na Feira Mundial de Chicago, em 1893, ele apresentou a lâmpada fluorescente, que não esquentava tanto e durava mais tempo que a lâmpada incandescente de Edison. Foi o precursor das lâmpadas eficientes da atualidade. Esta é uma lâmpada de Edison original. O filamento é feito de carbono e quando recebe eletricidade, ele esquenta. E esse calor produz uma luz clara. Mais de metade da energia que passava por esta lâmpada produzia calor ao invés de luz, o que a tornava ineficiente. Tesla, por sua vez, criou uma lâmpada com um princípio diferente que não produzia calor, mas produzia luz com gás dentro da lâmpada. A eletricidade entra na lâmpada pela ponta e ela está cheia de eletrodos. Quando ela entra, o gás se agita e entra em ignição aqui dentro, iluminando por inteiro o espaço dentro do tubo. O resultado é uma luz mais branca, além de mais fria e mais eficiente que a lâmpada de Edison. A lâmpada fluorescente moderna funciona sob o mesmo princípio. O gás aqui dentro é estimulado por alta voltagem. É o trabalho de Tesla usado até hoje. Quais outras ideias de Tesla estavam à frente de seu tempo? A história pode ter negligenciado sua genialidade, mas hoje ele vem sendo redescoberto. Eu acredito que algum dia sua obra será estudada novamente e vamos descobrir os segredos em que ele tanto confiava. Nikola Tesla fez do mundo moderno o que ele é hoje, e embora tenha levado anos para que o mundo percebesse, acho que agora ele começa a ter seu merecido crédito. O legado de Tesla é o verdadeiro espírito criativo do inventor e não ter limites para os conceitos. Ele acreditava que tudo era possível. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles. Mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim, Nikola Tesla.